Aqui no YouTube, Sou Flor de Lis já está aí. Direto de Southampton. É isso mesmo? Sul lá do Reino Unido, é isso mesmo? O outro aqui eu não consigo ver. No Cego. Não sei se é No Cego ou No Cego. E aqui no Facebook, AC Daniel lá de Santos, Adriana Ramalho, o pessoal tá chegando aí, Rogério Marçal, Maria José, Marcel Castelo Branco, Solange de Cássia lá de Campinas, Deise Mara Guido, Giliano Leal, Marco Germano lá do United States of Ceará, Elias Pereira, Ricardo Falcone, Rico, Alexandre de Guaíra, Jair Valença, Maria de Fátima Gomes, J. Aratan, Nilza Brandão, meu amigo Zeke Umber, Ney Rossignoli também está chegando aí. O Daniel Queramonto. Bem, o pessoal está chegando aí já. Hoje é dia 29 de dezembro de 2019. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira, aqui no YouTube em Durval Ferreira, e nos diversos outros canais aí que compartilham os meus vídeos, e vocês também que compartilham os meus vídeos. Agradeço muito aí a todos vocês. Eu acho que vai ter muito poucas pessoas assistindo hoje, porque o pessoal está comemorando festas e por aí vai. E o pessoal esquece que a esquerda não está descansando. O Vanilda Lara lá de Londres apareceu aí. Doutor Luiz Antônio Maradei Frachedas, Diego Moura Carvalho também está ali. O pessoal está chegando. Gente, olha só. Deixa eu dar uma real para vocês, para que vocês entendam, sem muitos rodeios, né? Gente, quem me acompanha há muitos anos deve encontrar aí os vídeos. Eu vejo que tem seguidores que é muito mais organizado, consegue encontrar os vídeos. Eu não tenho tantos recursos assim, não tenho uma assessoria muito grande. Assim, na verdade, é só eu e eu mesmo. E se vocês olharem esses outros youtubers, não sei o que, tem assessorias e pessoas que fazem, que ajudam, não sei o que, eu não tenho, eu faço tudo com o que dá, com o recurso de vocês aí. Então vamos lá. Eu tenho vídeos falando sobre o impeachment da Dilma, auditoria das urnas. Naquela época, o movimento auditoria das urnas era um movimento falso, porque essas urnas de hoje, elas não são auditáveis, então eles estavam vendendo algo impossível. E esses grandes grupos de rua, eles sabiam disso. Eu conversei com eles em São Paulo e depois que eu vi que era má fé mesmo, né? Então, impeachment aqui travou o Facebook, pronto, voltou. Impeachment da Dilma, auditoria das urnas, são sempre os mesmos grupos, e naquele tempo, há 4 anos, 5 anos atrás, eu falei, o único objetivo deles é as eleições. Eles são a segunda fase da esquerda. A segunda, terceira linha de defesa são eles mesmos. Ou seja, a esquerda, através da estratégia das tesouras, lança a sua oposição e aí vai colocando de modo que eles nunca caiam. Na verdade, eles brigam, mas são eles mesmos. E no final não dá em nada. Então, esse pessoal dos grandes grupos impeachment de uma auditoria das urnas, eles foram eleitos. E são eles que não fazem nada. São eles que não fazem nada. O poder executivo está trabalhando com os poucos recursos que sobraram. Já construíram grande parte da infraestrutura do país, melhorou muito a economia.
e outras áreas, mas o ano que vem praticamente não vai ter como o Poder Executivo fazer nada. E não é culpa do presidente, não é culpa do ministro Tarcísio, não, é porque não vai sobrar dinheiro nenhum. Como eu falei para vocês, o Poder Judiciário, o STF principalmente, ele deveria julgar, o Legislativo legislar e fiscalizar o Poder Executivo, e o Executivo ele é eleito com um programa de governo. E esse programa de governo ele faz com parte do orçamento geral da União, de onde vem o orçamento geral da União, dos tributos que se retiram do PIB. Então, parte daqueles tributos você retira e faz a máquina funcionar. Só com esse pouquinho que sobrou, o ministro Tarcísio asfaltou quase o país todo. Tá? Mas o ano que vem, qual é o trabalho do Legislativo e qual é o trabalho do Judiciário para o Brasil hoje? É fazer com que o Executivo não faça mais nada. Então, o fundão eleitoral não foi só para aumentar o fundo eleitoral, retirando dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança. É retirando dinheiro do governo para que o governo, ano que vem, não possa trabalhar. Praticamente não sobrou nada. Aquela medida parlamentarista onde os recursos, ou seja, um presidente ele é eleito com os nossos votos para ele executar um programa de governo. Os recursos que o presidente da República teria para executar o programa a nível federal, estadual e municipal, através daquela medida parlamentarista, os legisladores que não são executivo, tá, eles vão retirar o dinheiro do Caixa Central e vão repassar para os municípios sem passar pelo Poder Executivo. E esses grandes grupos de rua que se dizem de direita e conservadores são responsáveis por não estar acontecendo nada. E eles sabem disso. Ninguém é inocente nessa guerra. Ninguém é inocente nessa guerra. Não tem gente boa, né? Então, quando eles mandam o povo para as ruas aos milhões de brasileiros, eles sabem que milhões de brasileiros podem derrubar poderes. Então, milhões de brasileiros poderiam exigir a queda do STF sem ter briga no país. Milhões de brasileiros podem exigir a queda do Senado Federal sem ter briga no país. Pode exigir a queda da Câmara sem ter briga no país. Para não ter briga e para ter certeza, não ter infiltração, o que aconteceu nos outros países? O povo foi para a frente dos quartéis, porque lá não tem black bloc, não tem nada, porque se tiver, vai apanhar, meu irmão. O pessoal para lá e senta e diz, nós não queremos mais o STF. E isso prova que as instituições não estão funcionando. Aquela instituição que o povo foi lá e disse, nós queremos derrubar, ela não está funcionando. Por que o general Vilas Boas disse as instituições estão funcionando perfeitamente, coisa e tal, com seus sistemas de peso e contrapeso? Uma indireta muito grande. Eu fui aluno dele, tá, na Academia Militar, nós todos, assim, no caso, os oficiais que se formaram na Academia Militar de 90, 91, 92, todos nós passamos por ele. Então as instituições estão funcionando perfeitamente porque esses grupos de rua querem. Porque quando eles falam, vocês vão para as ruas, mas só fora Gilmar Mendes, eles estão enganando vocês. Essa pauta única, o que falar, isso está descrito em um livro de Lênin. Eu sou muito ruim para guardar nome de qualquer coisa, mas é um livro que ele trata sobre o gatekeeping. É uma palavra feia, as pessoas não devem entender o que é, mas tem um vídeo meu aí, do Val Ferreira, Espiral do Silêncio, onde eu explico isso. Ele vai dentro da espiral do silêncio, dentro da acumulação, ele vai no gatekeeping, ou seja, manter a mídia, o sistema, os grupos, a política, não falam de outras coisas a não ser o que eles quiserem. Então, quando vocês falam, a gente queria que o exército tomasse poder, vocês estão mentindo.
Porque vocês não foram para as ruas para falar isso, vocês foram para as ruas, fora Beisola, fora Dias Toffoli, vocês foram dominados pelo sistema. Então vocês estão mentindo para vocês mesmos. Se vocês quiserem dizer isso, então a próxima manifestação que eles marcarem, vocês inundem as postagens deles e digam, ó, vai todo mundo pro quartel, não vai para esse negócio lá de Paulista e de Copacabana, que essa porra não dá em nada não. Ou seja, o povo tem que dominar o sistema, não o sistema dominar o povo. O que está acontecendo é o que Lenin quer. O povo faz o que esses grupos falam, esses grupos não permitem que vocês falem. Esses grupos aí falaram mal do general Vilas Boas. Se hoje não fosse o general Vilas Boas, o país estava na merda, porque senão a Dilma teria tomado utilizando o exército, né? Então é muito interessante, é muito importante que vocês saibam disso. Esses eleitos pelo PSL, que foram lutadores de rua e coisa e tal, são todos ovos de serpente. Os que não caíram ainda, tá? Os que não caíram ainda, quando cair vão virar demônio, um monstro, como foi o ator pornô, como foi a Choice Maionese, assim vai ser com todos os outros. Não tem inocente nessa parada. Não tem inocente nessa parada. Por isso eu digo, apoiem o presidente, porque ele está apoiando e respeitando o povo, a pátria, as Forças Armadas, porque essa é a tríade que nós temos que lutar e combater sob Deus. E isso é muito importante, falo sempre a todos vocês, apoiem sempre a nossa pátria, o nosso povo, nossas Forças Armadas. É o que nós temos. O resto é resto. Tá? O resto é resto. Tá? Então esses eleitos que não fizeram nada ainda só são gente boa porque não caíram, porque quando cair vai virar tudo. É assim que funciona. Hoje nós estamos passando por situações, aí eu vou tentar explicar de uma outra forma. Eu sou um militar, eu sou um profissional da guerra, mas eu quero que vocês assim entendam. Por exemplo, militares venezuelanos entrando na fronteira do Brasil, está começando a entrar o tempo todo, tá? Existem medidores sociais, ou seja, esses grandes grupos lançam ideias verdadeiras ou falsas nas redes sociais, que só eles dominam. Se vocês olharem, todos eles falam, elogiam eles entre eles, tá? Eu nunca vou estar nesse meio porque eu não faço parte do esquema, tá? Quem me ouve aqui é porque quer, porque vem atrás, tá, de informação. Eu não vou participar desse esquema por causa de formação e tudo mais, eu não me misturo a merda. Mas se vocês olharem, todas essas infiltrações inocentes de exércitos que estão passando fome, entrou um soldadinho pobrezinho que está passando fome, da mesma forma como na guerra do Vietnã, soldados que eram presos, soldados inimigos que eram presos pelas forças americanas quando estava ocupando, sendo um agente de inteligência ou não, ele servia como fonte de informação para o exército americano, tá? E assim funciona o sistema, tá, de inteligência. Por exemplo, a esquerda brasileira fazia propaganda nas universidades, que os militares são isso, são aquilo, e esses universitários participavam das ações terroristas. É o que os terroristas profissionais como Dilma Rousseff, José Genuíno e outros faziam nas ações terroristas. Nas ações terroristas, eles participavam, matavam brasileiros, jogavam bomba e tudo mais, e deixava a identidade desse jovem universitário, universitário, deixava a identidade dele cair para a polícia ir atrás desse universitário que entrou por último no movimento. Então, nas fronteiras, da mesma forma como acontece medidores sociais nas mídias sociais, existem medidores de combate, ou seja, começa a lançar uma tropinha aqui, outra ali, para ver qual é a reação da mídia, o que a mídia de esquerda lança, qual é a reação das tropas. Por exemplo, poucas pessoas perceberam,
mas o movimento Acolhida, eu falei isso quando ele começou, é um dos maiores movimentos de inteligência do Exército Brasileiro. Todos os venezuelanos, ou quase todos, passavam e eram cadastrados pelo Exército Brasileiro. É uma ação humanitária, mas é uma ação de inteligência estratégica, tá? E as Forças Armadas Brasileiras, quem me acompanha há alguns anos também, eu falei que aquela operação que teve no Rio de Janeiro, aquela operação que é outra história, a operação que teve no Rio de Janeiro, transformou o Exército Brasileiro, eu falei logo quando ela terminou, transformou o Exército Brasileiro no exército mais eficiente do mundo em guerrilha urbana. Quem me acompanhou, por um acaso, os comandantes eram oficiais da minha turma, tá? De AMAN, né? Foi a operação de combate urbano mais eficiente do mundo. Tanto foi que agora a China e os Estados Unidos pediram para o Exército Brasileiro treinar o exército deles nessas artes, nessas medidas que ninguém conseguiu entender um volume tão grande de gente envolvida e de forças militares envolvidas, com um dano colateral tão baixo, tá? Numa área de conflito que é a mais perigosa do mundo, Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é a área de conflito mais perigosa. Não tem guerra no mundo hoje com aviação, com bomba, artilharia que mate tanto quanto o Brasil. Nem na Síria, nem, não, é fichinha, tá? E tem os imbecis youtubers que não são militares, que não sabem, ó, se você não entende do assunto, você cala a boca, não fala. Aí ficam falando que o Exército Brasileiro treina pessoas militares, possíveis inimigos no SIGs, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, treina exército que pode ser. Isso é normal no mundo todo. Eu, quando saí da Academia Militar, fui para a Alemanha, fazendo especialização em pontes flutuantes, depois dos Estados Unidos, isso é normal. Sendo amigo, tal, inimigo, isso é normal, mas não se ensina a doutrina do país para os outros países. O que se ensina é a doutrina geral que foi desenvolvida, coisa tal, mas os conceitos estratégicos, a doutrina pátria, isso não se ensina, isso é normal, tá? Então, o que é mais preocupante? O que é mais preocupante na Venezuela? Não é nem os venezuelanos, porque eu estudei com diversos militares venezuelanos, inclusive com o auxiliar do Hugo Chávez, na época, ele estudou comigo aqui no Brasil. Eles são péssimos militares, eles não. Se perdeu há muito tempo a característica de militar deles, né? Mas o maior problema deles é a Rússia. Lá, a Venezuela está dominada pela China e pela Rússia, principalmente. A Rússia é o maior desenvolvedor de tecnologias de desestabilização política no mundo. Eles são os maiores infiltrados. O que você quiser ler para destruir um país politicamente está na literatura russa. Eles são os melhores do mundo nisso. E isso eu venho, quem me acompanha há alguns anos, ouve eu falando abertamente aqui. O que me preocupa dos militares do mundo todo são os russos. Os russos são extremamente bem preparados. Extremamente bem preparados. Tá? E outra coisa que prova que esses grupos de rua não valem o que o gato em terra é essa questão, tá, do Jean Willis, que o pessoal esqueceu, né, a suposta venda de mandato dele para o marido do Verdevaldo, ou seja, você consegue fazer supostamente uma espionagem legal, porque o marido está lá no Congresso, passa informações para o estrangeiro repassa isso aí. Então, a briga política do país era maior do que nós assim imaginamos, tal, pensamos. E a quantidade de desinformantes é muito grande. A desinformação é muito grande. Ora, se vocês acham que o que eu falo é correto, por que isso não circula nos outros youtubers de direita e conservadores? Não acho que tem algo estranho, não? Eu deixo sempre uma conta aí de doação, link também de doação para quem puder ajudar a participar. Essa é uma diferença muito grande, ter recursos para poder transmitir, passar informação que eles têm de sobra e nós não.
E agradeço muito a todos aí que compartilharem, conversarem com outras pessoas. Um feliz ano novo aí para todo mundo. Vou tentar fazer outras lives, tá? Se der aí durante o ano novo, mas possivelmente não tem ninguém, porque tá todo mundo em festa mesmo, né? Mas mesmo assim eu vou continuar fazendo. Muito obrigado a todos, feliz ano novo a todos vocês, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.